Salve! Senhoras e senhores, neste capítulo falaremos sobre diversos títulos. Podemos encaixar essa sequência de vídeos até, porque ela abrange dinheiro e poder, abrange dinheiro e magia, no caso, né? Abrange dominação, poder da dominação, e abrange outros temas que poderiam encaixar em outras playlists deste conteúdo. Muito bem. Como vencer o poder da dominação? Todos nós sabemos que a dominação é algo sutil, algo que você não está vendo, mas você se sente inferior a uma força, uma pressão que te deixa inferior a outro, ou, no caso do inverso, te deixa superior ao outro. Você exala essa energia, vamos dizer energia, mas eu gostaria que você entendesse energia como algo mais amplo do que o que genericamente o pessoal místico propõe nos seus conteúdos. Gostaria que você entendesse magia como algo invisível, sim, mas algo vivo, ok? Milhares, bilhares de vidas agindo em prol de um intento, em prol da força, em prol da vontade, da verdadeira vontade, em prol da verdadeira vontade do conjurador. Então, toda vez que eu falar sobre magia ou usar esse termo energia, entenda dessa maneira, uma maneira mais viva, não algo abstrato ou ilusório, algo metafísico demais, algo abstrato demais. Até porque você sente a pressão da sociedade, você sente a pressão da dominação e você age em prol desta pressão, ou você responde a essa pressão. Então existe algo sutil ali acontecendo, sendo comunicado a você. A comunicação é justamente a transferência de energia, tá vindo energia para você, tá vindo vidas para você, e suas vidas internas irão receber essas vidas que estão vindo para você. Através do quê? Da leitura, do seu entendimento, do seu conhecimento. A leitura do que você está tendo e fazendo irá entrar, literalmente, no seu interior, e as suas vidas internas, a sua própria energia, as suas bilhares e bilhares e bilhares de células vão responder a essa pressão, a este intento, seja de quem for, a essa dominação, a essa pressão. Ok, entendemos isso? Como nos livrar, como nos proteger dessa dominação, ou como responder de forma positiva para o nosso desejo, para o nosso intento, para que dominações não venham nos subjugar, não venham nos atrapalhar. Tudo que vem contrário ao nosso objetivo é algo negativo, entendemos isso. Basta ver alguns vídeos meus, falo algumas coisas referente a isso, que chegando aqui, neste ponto, temos o conhecimento, temos o entendimento de que tudo que vem contrário ao nosso objetivo e à nossa ambição é algo negativo. O negativo para você pode ser negativo para o outro. O negativo para você pode ser positivo para outro. E assim varia. Mas agora entenda positivo e negativo como energia, da mesma forma que exemplifiquei, deixei explicado nesta parte desse vídeo, na primeira parte desse vídeo, onde energia são coisas vivas. Então o negativo também são coisas vivas, coisas que o seu interior vai responder ou vai se submeter. E se vir positiva, vai responder ou se submeter também. O negativo pode vir disfarçado de positivo e vice-versa. Aí vai caber a sua própria interpretação da leitura que você vai ter do que vier ou, enfim, do que pairar ao seu redor. Ok. Como então se defender? Primeiramente, a dominação
ela tem a ver com a leitura do medo. O medo. O medo alimenta a dominação. É um prazer indescritível para quem domina. É mais prazeroso que qualquer ato sexual que a pessoa possa ter. Até no próprio ato sexual existe o contexto de dominação e dominado, enfim. A dominação, ela tem força com o medo. Então, se você não tem medo, ok, tudo bem. Mas o medo referente a quê? Tá? Existe um medo primordial, alguns medos primordiais, que você, superando este medo, você se livra de qualquer dominação, de qualquer tentativa de dominação. O que seriam esses medos, então? Dominação, ela tem a ver com o medo de ficar sozinho. Muito bem. Se eu posso dizer para você o seguinte, olha, se você não fizer o que eu quero que você faça, você vai ser excluído, você vai ficar sozinho. Ninguém vai querer mais estar perto de você. Inconscientemente lhe vem a seguinte informação: se eu não fizer o que a pessoa está dizendo, eu vou ser rejeitado. E quando eu for rejeitado, não vai ter nenhum calor na minha volta. E quando não tem nenhum calor à minha volta, existe o frio. E quem vem com esse frio, na verdade, quem é este frio é a própria solidão. A solidão abraça de forma fria qualquer um. Então ela vai abraçar com seu frio abraço. E o que vai acontecer? O ser humano vai morrer de frio. Isso quem não gosta do frio. Geralmente o ser humano ele gosta do calor da sociedade. Porém, há aquele mito do porco-espinho, onde o porco-espinho, para fugir do frio, ele precisa estar entre os seus outros das suas raças, né? Porém, ele vai ter que suportar o espinho dos outros para se sentir aquecido pelos outros. E também vai machucar com os próprios espinhos os outros. Claro que um porco-espinho não machuca se ele não quiser, né? Enfim, mas dá para entender por esta analogia simples. Então o ser humano ele prefere estar perto dos outros por causa do calor da sociedade, mesmo sabendo que o outro pode lhe machucar de forma natural, até de forma imperceptível por você e pelo outro, né? O outro de repente nem sabe que está lhe machucando e você também nem sabe que irá machucar o outro. Ah, como? Emocionalmente, fisicamente também. Fisicamente é mais nítido, enfim, mas emocionalmente, mentalmente, vai haver contato onde um vai machucar o outro. E aí acontece o seguinte: quando você depende do calor do outro, da sociedade, você está disposto a aturar o outro, né? Senão você sairia. Porque para você, no caso, para a pessoa do exemplo, é muito melhor aturar os espinhos do outro e provocar também espinhos, viver um machucando o outro, nessa troca de feridas, do que encarar o frio da solidão. Porque é muito mais doloroso ficar sozinho. É o que se pensa. É o que se pensa. Daí, a partir disso, aqueles que têm recurso podem dizer: se você não fizer o que eu quero, você vai ficar sozinho. Como isso acontece? Quando tudo está relacionado ao dinheiro, como toda essa selva de concreto é relacionada ao dinheiro, o dinheiro vai dizer se você vai ficar sozinho ou não. Como isso? Quando eles colocam na sua mente, através de informações diversas, que você precisa fazer aquilo para ter atenção,
que você vai fazer? Para que eu tenha o calor da sociedade, eu vou ter isso, isso e aquilo. Se você não tiver, você vai ser rejeitado. E você vai encarar o frio da solidão. E também o outro quesito de dominação. Isso é uma dominação positiva, para um bem daquele que está dominando, né? Para lucro daquele que está dominando. Por exemplo, eu quero vender um carro, aí eu digo, se você comprar esse carro, você vai ser muito acalorado pela sociedade. Ótimo. Vou comprar a pessoa pensa, vou comprar aquele carro porque eu vou ter o calor da sociedade. Pronto, o dominador dominou a vontade do outro. Ainda que aquele carro não seja algo que aquele ser humano que comprou goste, algo genuíno dele, ele compra por causa do calor da sociedade. Ele vai se sentir bem, vai se sentir apreciado pela sociedade. Ele vai ter o calor do outro, das outras pessoas. Ok, agora indo para a parte mais chata da coisa, porque essa é o positivo, esse é o negativo com gosto de positivo, né? Agora vamos para a parte negativa, negativa mesmo. Quando a pessoa podemos até continuar com o exemplo. A pessoa comprou o carro e tem um financiamento lá de tantos por cento da vida dele pagando. Ok. E aí ele vai ter que pagar esse valor mensalmente. Então ele vai depender de um emprego. Vai depender de um emprego e só. Porque eles não vão ensinar você como fazer o seu dinheiro trabalhar para você, mas vão ensinar você a consumir. Porque se você não consumir, vocês não vão ter o calor da sociedade. Então, quando você depende de um emprego, é muito fácil eu dizer, olha, se você não fizer isso, você não vai ter emprego. Porque o significado de você não ter o emprego significa você não ter mais o carro que a pessoa comprou, né? E, aos poucos, quase que ladeira abaixo, você ir perdendo tudo à sua volta. E no final das contas, você se sentir sozinho, você estar sozinho, de fato. Você vai acabar experimentando o frio da solidão. O frio da solidão te amedronta tanto que faz a pessoa se declinar, se baixar, se submeter à ordem de algum que tenha a dominação, que tenha um recurso. Não é assim? Então o que ele vai? Ele vai trabalhar num lugar onde ele não gosta. Não há nenhum problema em trabalhar, ok? Mas você trabalhar num local onde você não gosta para sustentar algo que não é genuíno seu, para que você tente sustentar a família com pouco salário que é dado e ainda assim não for nada que você espera, que não há esperanças mais. Por exemplo, o carro você vai ter que pagar a vida inteira. Você, que eu digo, a pessoa, enfim. A pessoa vai ter que pagar o carro a vida inteira, a casa a vida inteira. Então ela vai ter que depender a vida inteira daquele trabalho ou de trabalhar, seja onde for. E aí, se ela é demitida, o que ela vai pensar? Ou ela fica sozinha, ou ela vai procurar emprego em qualquer outra área, qualquer coisa que aparecer, vai servir, porque é o que ela está precisando. Ela acaba precisando demais, ela acaba virando uma necessidade, acaba virando quase que uma fome. Ela está em estado de passar fome. Bom, o próprio medo da fome também é um dos motivos de dominação. Quando a fome afeta, um pai de família ou uma mãe de família não vai querer, ela pode sim passar fome, mas ela não vai querer que o filho ou a filha passe fome. Na verdade, então ela se submete à ordem de dominações alheias.
seja qual for, ela vai fazer ou ele vai fazer o possível para que o filho não passe essa fome. Então é uma forma de dominação também. Mas ele precisava ter a criança? Ok, a criança aconteceu. Ela precisava ter a criança aconteceu. Não há problema nenhum nisso, mas você depender do outro, porque o outro, na verdade, ele está ameaçando a saúde da sua criança. Em outras palavras, né, o dominador está ameaçando a saúde da sua criança se você não fizer algo para ele, o que ele quer. Ou seja, trabalhar tantas horas. Há problema em trabalhar? Não. O problema é a condição que é colocada para que você trabalhe. Isso não está correto. E como vencer isso? É simplesmente se livrar de o máximo possível disso. Obviamente, um filho você não vai se livrar, a não ser que ele cresça com seus 18 anos e busque o seu lugar nesse mundo, nessa selva de concreto. Mas até lá é responsabilidade total dos pais. Então, isso já descarta, já não dá mais. Mas se você não tem, porque vai ter, né? Claro que isso é muito racional. Muito racional. Não é algo assim tão friamente calculado. Eu sei, eu entendo. Mas se você puder evitar, por que não? Afinal, você vai trazer um espírito para essa selva de concreto. Você gostaria de acontecer, de supervisionar até a idade adulta uma criança? Claro que você vai dar amor, vai dar sentimento para a criança. Mas é um pensamento pessimista, né? Pensar que você vai trazer uma criança para um mundo de selva, selvageria. Ok, a criança vai crescer forte, ela vai aprender, assim como você se tornou forte, atualmente você é forte, ela vai passar por todas as dificuldades, caso tiver que passar, ou todas as lições possíveis para se tornar forte, aprimorar o espírito. Ok, acho interessante. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom de estar numa selva psicológica. Mas, detalhes à parte, se você puder evitar, é bom evitar. Porque, friamente falando, e isso não falo eu pessoalmente, mas friamente falando, como se fosse uma máquina aqui agora falando. Uma criança, ela é um ativo... Não, ela é um passivo. Até os 18 anos, porque até lá haverá muitos gastos e se você não tiver capital suficiente, você vai comprometer a vida daquela criança ou daquele ser que está em ascensão, crescendo. Então é uma responsabilidade muito grande se você não tiver algo seguro, não dá para dizer, mas se você não tiver algo vindo sobrando, por exemplo, se você não tiver uma renda sobrando, uma renda passiva nesse caso, uma renda que lhe venha sobrando, que lhe dê condições de sustentar até a idade adulta a criança. Medo de ficar sozinho. Vamos voltar para o medo mais fácil de controlar. Medo de ficar sozinho. Ou seja, por isso que inventaram a história do casamento. O casamento realmente é algo bonito de se ver. Mas se for pensar também de forma máquina, de forma sem emoções nenhuma, é um passivo que vai lhe tirar muita força mental e muita força material financeira também. A não ser que ambos tenham o mesmo objetivo, a mesma ambição, a mesma força de vontade, a mesma intensidade em querer evoluir. Então, aí teremos um outro cenário. Mas como pouco é assim,
a maioria é um balanceando o outro, ou seja, um muito lá depreciativo e o outro tendo que ser muito ávido, muito impetuoso. Isso às vezes é até um problema, pois o próprio que quer ser impetuoso prefere que o outro seja inferior. Aí vem uma dominação na família, onde aquele que está buscando o sustento domina aqueles que estão na casa. E isso serve para ambos os lados. Atualmente, a mulher pode ganhar mais que o homem e ela subjugar o homem. E o homem se sentir subjugado, só que ele quer crescer, digamos. E aí fica aquela guerra fria no lar. Isso é complicado para o desenvolvimento, o crescimento da família. Um dominando o outro. Isso é complicado. Quando os dois se unem para dali partir uma dominação para fora, ou seja, um rei e uma rainha, ambos têm que estar no mesmo patamar em questão de dominância no lar, digamos assim, já que estamos no contexto de dominância, para que eles possam conquistar outros reinos, outras terras, outros territórios. Para isso eles têm que estar unidos de forma alinhada, em questão de imponência perante os reinos vizinhos. Se tiver conflito interno, o reino sucumbirá. E é exatamente aí que vem a dominação de outros reinos. Eles exploram o conflito interno, colocando diversas informações por aí. Conflito interno é fácil de dominar, porque ele já está com instabilidade. Então é fácil eu dizer para aquele: se você não fizer isso, você não terá mais dinheiro. Você não tendo dinheiro, vai haver conflito interno, seu reino vai sucumbir e você vai se ver no frio, sendo abraçado pelo frio da solidão. Então como lidar? Na verdade, tudo se resume a você suportar o frio da solidão. Porque se o seu reino, se o seu casamento acabar, não haverá problema, porque você está acostumado com o frio da solidão. Claro, você vai ter suas responsabilidades. Se no seu casamento tiver gerado filhos, você terá suas responsabilidades. Sim, exato. Mas, se você estiver afastado, indo em prol ao seu objetivo, você pode conquistar uma vida muito mais elevada e retornar a essa família, ou de repente ir visitar as suas crianças, ou já eles adultos, enfim. Você vai ter uma condição muito melhor de dar liberdade para eles, de dar poder para eles também, por que não? E você vai estar numa posição muito melhor na selva de concreto. Isso porque você sabe lidar com a solidão. Isso quando você sente o frio do abraço e se sente aconchegado. Claro, não é simples, não é muito fácil, mas também não vai lhe matar. A partir do momento que você sabe como viver sozinho, a partir do momento que você não sente problema nenhum em estar sozinho, você pode simplesmente pegar o seu celular e ficar uma semana sem interagir com ele, com nenhuma rede social. Afinal, você não tem problema nenhum em estar sozinho, porque as redes sociais, elas dominam também por este caminho. Elas colocam: quanto mais você utiliza a rede social, mais aconchegado pela sociedade você vai estar. A partir das visualizações, dos coraçõezinhos que aparecem nas suas postagens, nas suas fotos, tudo isso
é forma de dominação sutil. Parece saborosa, assim como muitos alimentos são, mas na verdade é um veneno que domina o conjurador. E aqui nessa egrégora, aqui nessa casa, nós não somos submissos. A não ser que essa submissão seja uma estratégia para futuramente vencer qualquer que seja a intenção, qualquer que seja o objetivo, qualquer que seja a ambição do conjurador. Mas, em princípio, a submissão não é um objetivo a ser atingido. Muito pelo contrário. Para o conjurador ou conjuradora que tem como disciplina a dominação, apenas uma frase: você é quem manda.